Boa tarde a todos. Sábado, 18 de fevereiro de 2023. Sábado de carnaval chuvoso. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Vigiani. Sou advogado e sou presidente da Associação Brasileira dos Instrutores de Armamento e Tiro, credenciados pela Polícia Federal. Atendendo diversos pedidos, vou falar um pouquinho aí sobre a obrigatoriedade de fazer o cadastro das nossas armas do Sigma no sistema Sinarme da Polícia Federal. Isso foi uma inovação legislativa absurda trazida pelo decreto 11.366 no começo desse ano. Então, nesse decreto, lá no artigo 2º, está previsto que nós, CACs, devemos cadastrar as nossas armas, que já estão cadastradas e registradas no Sigma do Exército. Essas armas devem ser apenas cadastradas no sistema Sinarme da Polícia Federal. E apenas as armas adquiridas, compradas ou transferidas, a partir do dia 7 de maio de 2019 para cá. As anteriores a isso não necessita fazer registro no Sinarme. Pessoal que está em dúvida aí, apenas as armas registradas no Exército, no sistema Sigma, é que devem ser registradas no sistema Sinarme da Polícia Federal. Obviamente, as armas que já estão registradas no sistema Sinarme não precisa fazer um recadastro. E aproveitando o ensejo, é cadastro. Nós faremos cadastro das nossas armas do Sigma no Sinarme. Não é recadastro, porque nossas armas do Sigma não estão cadastradas no Sinarme. Então não é recadastro. O nome correto é cadastro. Essa obrigatoriedade está prevista lá no artigo 2º do decreto 11.366. Registro é outra coisa. O registro está previsto lá no artigo 6º do decreto 11.366. Então, registro é uma coisa e cadastro é outra. A arma, ela é ilegal quando ela não tem registro e não cadastro. A arma que não tiver cadastro será apenas e somente uma infração administrativa. Nós vamos falar sobre isso logo mais à frente, ok? Então é isso que o decreto impõe. Nós estávamos esperando uma intervenção ou do Judiciário ou do Congresso Nacional. A intervenção via Judiciário não vai acontecer. Vou explicar isso mais lá para frente. Então nós vamos ser obrigados a cadastrar as nossas armas no sistema Sinarme. Então logo após a publicação do decreto 11.366, foi publicado no começo de fevereiro, mais exatamente no dia 1º de fevereiro de 2003, a portaria 299. Essa portaria determina o procedimento para realizar o cadastro no Sinarme. E aí ela nos deu o prazo de 60 dias. Então esse prazo para cadastro, 60 dias, iniciando 1/2 e encerrando dia 31/3. Então nós vamos ter fevereiro e março para realizar o cadastro. O pessoal está confundindo 60 dias do decreto com 60 dias da portaria, que são coisas diferentes. Os 60 dias do decreto, que está lá no artigo 25, é para o grupo de trabalho apresentar o novo decreto de armas. Então, foi constituído lá
um grupo de estudos do qual os armamentistas, a parte contrária, não foi convidada. Então nós, armamentistas, não temos voz nesse grupo de estudo. Então depois não adianta vir falar que o grupo de estudo, que o novo decreto foi amplamente divulgado, debatido, estudado, e as pessoas envolvidas foram ouvidas nesse grupo de trabalho. Não fomos. Tá? Então o grupo de trabalho ele está sendo executado, o trabalho está sendo executado apenas e somente por pessoas da esquerda, do governo do PT. Justamente porque quem nomeou esses integrantes desse grupo de trabalho foi o ministro da Justiça, o ministro Dino, né? E ele não convidou a parte contrária. Esse grupo de trabalho vai ter 60 dias, teria 60 dias para apresentar o novo decreto. Então, esses 60 dias, ele terminaria no comecinho de março. Só que, obviamente, esse grupo de trabalho não vai conseguir fazer isso em 60 dias. Muito provável que não consiga. E aí, vai ser prorrogado o decreto por mais 60 dias. Mas a prorrogação do decreto é para que o grupo de trabalho apresente o novo decreto. Que a gente já imagina como é que vai vir esse novo decreto, né? Sem pessoas armamentistas e sem especialistas na legislação pertinente. É óbvio que vai vir. Não tenha dúvida disso. Então, a prorrogação do decreto é uma coisa e a portaria é outra. O decreto ele vai ser prorrogado. Provavelmente ele vai durar até o finalzinho de abril. Aí sim, lá no final de abril, vai ser publicado o novo decreto de armas e nele vão vir as especificações. O que é arma de calibre permitido, o que é arma de calibre restrito, quantas armas, como é que vai ser a regulamentação. Então, tudo que se está falando aí, que é 9mm, A40, 357 vão voltar a ser calibre restrito, é tudo mera conjectura. Enquanto esse decreto não for publicado, é achismo. Não passa de achismo. E de achismo nós já perdemos a presidência do Brasil. Então, achar não adianta nada. Então, o que vai ser prorrogado será o decreto. A portaria 299, que deu 60 dias para a gente providenciar o cadastro das armas no Sinarme, ela vai vencer no finalzinho de março. Tá? Nada impede dela ser prorrogada. Até mesmo porque está sendo uma missão impossível para a Polícia Federal cadastrar todas essas armas e não vai haver tempo hábil para isso. Até hoje, dia 18 de fevereiro, foram cadastradas cerca de 70 mil armas. Isso dá uma média de 5 mil armas por dia. Se considerarmos o global de armas previstas no Sinarme, seriam necessários 300 dias úteis com a Polícia Federal trabalhando incessantemente para fazer esse cadastro. Então não serão 60 dias, nem muito menos 120 dias, ou 180 dias, o suficiente para realizar esse cadastro. Justamente, basta fazer uma pequena conta. De qualquer forma, nós, muito a contragosto, seremos obrigados a cadastrar nossas armas no sistema Sinarme. Porque nós não temos outra alternativa. Nós somos legalistas e nós teremos que cumprir a lei. Por mais absurdo que consideremos o decreto, que é realmente inconstitucional.
qualquer estagiário de direito sabe que esse decreto é inconstitucional. Só que o que a gente acha ou não, pouco importa. Para ser considerado inconstitucional, seria necessário uma declaração judicial do STF, que não vai acontecer, justamente porque o ministro Gilmar Mendes, essa semana, ele já decidiu sobre isso, numa ação direta de constitucionalidade apresentada pela Advocacia Geral da União, e ele disse que o decreto é constitucional. Entenderam? Todo mundo sabe que é inconstitucional. Só que quem tem o poder da caneta é ele. Eles, na verdade, né? Porque agora o STF, ele se tornou, deixou de ser um órgão judiciário para ser um órgão também político. Então ele é um puxadinho do governo federal. Então tudo que se fala ali é o que se cumpre. É a lei máxima. E nós, como legalistas, mesmo entendendo o contrário, nós vamos cumprir. Nós vamos continuar dentro da legalidade. Então não adianta a gente bater o pé, falar que não vai querer, não quer fazer, porque a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que registrar. Sobre qual seria a consequência, qual seria a pena, né? Como eu já disse, não é o caso de ilegalidade, como estou falando, a arma vai ficar ilegal. Não vai. Não é ilegalidade, porque a arma tem registro. Está lá no artigo 6º do próprio decreto 11.366. Não fazer o cadastro tornaria a arma irregular. Então seria uma irregularidade. Existe procedimento próprio para se apurar irregularidade com produto controlado pelo Exército. Qual é esse procedimento? Esse procedimento é um PAS, é um procedimento administrativo sancionador. Está previsto na portaria 42, COLOG, lá no artigo 28 dessa portaria, que remete ao decreto 10.030, que é o nosso R105, que é o regulamento de produtos controlados. Então, não fazer esse cadastro seria uma irregularidade administrativa. Como é que se procede para apurar essa infração administrativa? É aberto esse PAS, evidentemente com direito à defesa, contraditório, etc. e tal. Só que, em sendo aberto esse procedimento administrativo sancionador, a primeira consequência é a suspensão do seu CR. Na sequência, o cancelamento do seu CR. Porque a infração estará demonstrada, porque você não fez o cadastramento das suas armas. Em sendo cancelado o seu CR, basta o Exército comunicar isso ao Judiciário. No caso, a Justiça Federal, ou até mesmo a Justiça Estadual. E uma dessas duas, ou a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, irá expedir o mandado de busca e apreensão dos seus equipamentos. E aí a Polícia Federal, com o seu cadastro em mãos, ou a Polícia Civil, porque em a Polícia Federal tendo todo o seu cadastro, obviamente será jogado esse cadastro no InfoSeg. E aí a Polícia Civil também terá todos os seus dados e dos seus equipamentos. Fica facinho para cumprir o mandado de busca e apreensão. E aí vai na tua casa e apreende os seus equipamentos. Você vai perder os equipamentos, vai ficar com a sua folha corrida suja lá no Exército, né? Pode até ter algum problema com a Justiça Federal ou com a Justiça Estadual, e não vai receber nenhum valor pelo seu equipamento.
e vai ser destruído. Então essas são as consequências para quem perder o prazo ou para aquele que insistir em não fazer o cadastro. A consequência é bastante grave. Então, o que a gente consegue fazer hoje? Qual é a orientação? A orientação é, sim, a contragosto, fazer o cadastramento das nossas armas. Vamos também tirar uma outra dúvida. Nós temos que cadastrar todas as nossas armas adquiridas, como eu já disse, de maio de 2019 em diante. Então nós vamos cadastrar as armas de calibres permitidos e as armas de calibre restritos. As armas de calibres restritos, além de nós cadastrarmos, nós vamos ter que levar essas armas na Polícia Federal para fazer uma prova de posse. Gente do céu, não é prova de vida como muita gente está falando. A arma não tem vida, como é que você vai levar para fazer prova de vida? É prova de posse. Nós vamos levar a arma lá na Polícia Federal para provar que essa arma ainda está na nossa posse. Então é prova de posse. Não falem, pelo amor de Deus, prova de vida. Fica esquisito, é igual tirar o CAC. Não existe tirar CAC. E também não existe fazer prova de vida de arma. Então é prova de posse, que a arma está na sua posse. Essas armas têm que ser levadas em uma única oportunidade, em um único agendamento. Então, quando você fizer o cadastro, você vai cadastrar todas as armas. Se você tiver 2 de calibre restrito, 2, 3, 10, quando você for fazer a prova de posse, você vai ter que levar todas elas de uma vez só. Obviamente que tu vai levar essa arma fria, sem carregador, não precisa levar carregador, não precisa levar acessórios, não precisa levar redidot, não precisa levar luneta, tripé, tira tudo da arma. Não precisa levar carregador. O que interessa é tão e somente o número de série da arma. Lá na Polícia Federal está sendo muito rápido, o pessoal olha a numeração da arma, confere com os dados e te liberam. Simplesmente isso. E infelizmente nós vamos ter que fazer isso. Levar nossas armas de calibre restrito lá na Polícia Federal sem sequer ter um porte de arma. Coloca a gente numa situação de risco? Sim, coloca sim. Infelizmente. Então nós vamos ser obrigados a cumprir esse absurdo, para não ficar na ilegalidade. Por que isso? Como eu já disse, porque o STF não é mais um órgão judiciário sério. É um mero puxadinho do governo federal. Então qual vai ser a nossa outra alternativa para tentar reverter essa situação? É apenas através do Congresso Nacional. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Nós precisamos pressionar os deputados federais e os senadores para fazer aprovar um PDL, que é o projeto de decreto legislativo, que susta os efeitos do decreto 11.366, ou fazer aprovar um projeto de lei. Um novo projeto de lei da legítima defesa, do uso de armas, seja lá o nome que for. O mais próximo que nós temos é o PL 3723. É um PL que está ruim? Sim, está péssimo, mas é o que a gente tem na mão no momento. Se o PL 3723, ele só precisa ser votado no Senado, é só pressionar os senadores. É difícil? Tá ruim? Tá péssimo. Mas é possível? É possível. Só que a gente precisa pressionar os senadores. Se votar o PL 3723, obviamente vai chegar na mão do L, ele vai vetar. Vai ter que voltar para derrubar o veto. Volta para o Congresso derruba o veto, e aí ele é publicado e vira uma nova lei. Em tendo uma nova lei de armamento, obrigatoriamente
deve ser publicados novos decretos. E aí derruba o decreto 11.366. Só que tudo isso demora muito tempo, gente. Isso não vai ser feito em 2 meses, 3 meses. Existe uma negociação muito grande, um debate muito grande. Isso tem que ser colocado em votação. Não no caso do PL 3723, mas um projeto novo, ele tem que passar tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e depois ir à sanção presidencial. Isso não vai acontecer nos próximos 60, 90, 120 dias. Se ficarmos esperando isso, vamos perder o prazo do cadastramento e vamos entrar na irregularidade. E nós não podemos ficar à margem da lei. Porque a preocupação hoje do governo federal é combater as armas legais. E as armas ilegais ninguém está nem aí. As fronteiras abertas, o tráfico de armas rodando solto e ninguém toma nenhuma providência, porque contra eles ninguém vai fazer nada. Agora, contra o cidadão comum é fácil. Eles têm os seus dados, sabem te prejudicar, sabem abrir processo administrativo, pode vir mais para frente, bloquear seu CPF, bloquear conta e uma série de outras coisas. Então essas são as consequências. Passado tudo isso, aí está se falando em recompra. Recompra de algo que não está à venda. Não existe recompra. Até mesmo porque para o governo ou qualquer administração pública comprar alguma coisa, é necessário algum tipo de licitação. Então não se recompra ou compra alguma coisa sem licitação. E para se ter essa licitação, precisa ter a origem dessa verba. De onde vai vir esse dinheiro? Então não existe recompra, minha gente. Lá na minha terra, esse tipo de recompra se chama confisco. E é isso que está sendo desenhado. Um confisco das armas dos cidadãos de bem. Simplesmente isso. Então não caiam em certas armadilhas que estão sendo divulgadas. Ah, não vamos fazer de jeito nenhum. Tu vai ficar irregular. E se ficar irregular, eu já falei quais são as consequências. Não gostaria de estar dando essas notícias para vocês hoje, mas eu sou obrigado a passar o que é correto, o que nós devemos fazer, porque nós sim somos legalistas. E depois que tudo isso passar, nós vamos saber em quem não votar. E não é só em quem vocês estão pensando, não, que está provocando tudo isso. Em quem deixou de fazer muita coisa também. Principalmente deputados federais e senadores. Que tiveram 4 anos para fazer uma lei e nos proteger. E não nos deixar na situação que estamos hoje. E nos prejuízos que estamos tendo, nós, CACs, clubes de tiro, lojas de arma, e o constrangimento que estamos passando, porque vocês foram omissos. Volto com mais informações assim que acontecer alguma coisa nova. Provavelmente agora no final de fevereiro, quando sair o novo decreto. Um abraço a todos.